Salmo 78. Quantos não estavam aqui na semana passada, por favor? Estavam poucos. Eu vou ler aqui, vou recapitular um trechinho do que nós falamos, para poder entrar no tema de hoje, que é o antídoto do que falei a semana passada. Salmo 78, versículo 1, diz o seguinte: Ó meu povo, ouça as minhas instruções. Abra os ouvidos para o que eu direi, pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. O que eles nos transmitiram, não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Nós contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor. Contaremos do seu poder e contaremos das suas maravilhas ou milagres. Pois ele estabeleceu os seus preceitos a Jacó. Preceitos são mandamentos, né? Deu sua lei a Israel. Ele ordenou a nossos antepassados que ensinassem a seus filhos. Ele ordenou aos seus antepassados que ensinassem a seus filhos. Então, ensinar aos filhos não é uma opção, é um mandamento. E se você não obedece a ele, você está sendo rebelde ao ensino de Deus. Não vai na onda dos artistas, não, dizendo: eu vou viver a minha vida e meus filhos escolhem o caminho que eles querem ir, porque cada um, eles têm a sua individualidade. Vai nessa. Vai nessa que você vai ver a escolha que eles vão fazer. Escolha sem natureza, a escolha será errada. Então cabe aos pais, cabe a nós, instruir nossos filhos, segundo Provérbios 22:6, na versão, acho que NVI, diz assim: treine seus filhos segundo os propósitos que você tem para ele, e jamais eles se desviarão dos seus caminhos. Então tem que ser algo intencional, é isso que Deus está dizendo aqui, ó. Ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos. Ensinassem o quê? A lei, a palavra. Para que a geração seguinte, os seus netos, os filhos que ainda estão por nascer, a conhecesse. E eles, os netos, por sua vez, ensinassem a outra geração. Ensinar o quê? A colocar a sua esperança em Deus. E a continuidade do versículo, você pode ler, por favor? O que mais? Está ali na tela para você, ó. Vamos lá, vamos ler juntos ali. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus. E o que mais? Não esquecer. Não esquecer o quê? Seus poderosos feitos e obedecer aos seus mandamentos. Então, o nosso papel como pais, como tutores, como pedagogos, é não permitir que os nossos filhos se esqueçam dos mandamentos do Senhor e dos feitos dele. Verso 8: assim não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e fiéis. Porque quem não guarda a palavra de Deus e se esquece dos feitos de Deus, se torna teimoso, rebelde e infiel.
que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. E aí o salmista cita um exemplo aqui, dos guerreiros da tribo de Efraim. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Por que eles fizeram isso? São 3 motivos. Não cumpriram a aliança de Deus, não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Segundo, não quiseram viver de acordo com a palavra. Eu não penso assim, nada a ver, eu tenho outra ideia, eu tenho a minha individualidade, então resolveram não viver conforme a palavra. Não guardaram a aliança, não viveram conforme a palavra. E o terceiro, de novo o verbo esquecer aí. Esqueceram o que ele havia feito. As maravilhas que ele tinha mostrado. Os milagres que realizara para seus antepassados na planície da terra do Egito. E aí então, o salmo é grande, vai discorrendo aí várias coisas que Deus fez. É um bom salmo para você conferir. Espírito Santo de Deus, eu quero respirar fundo aqui, Senhor, porque entregar nas tuas mãos e confessar a minha incapacidade de convencer. Eu não tenho nem capacidade de convencer a mim mesmo, quanto mais a outros, de que a murmuração atrai demônios e a gratidão atrai a tua presença. Que nós sejamos pessoas gratas, que nós fujamos da murmuração e jamais nos esqueçamos dos teus feitos poderosos. Em nome de Jesus. Semana passada eu falei bastante, longamente, sobre que a murmuração distorce a nossa memória. Conforme você vai murmurando, acontece um fenômeno que você vai tirando o foco do que Deus fez e vai colocando o foco no que o diabo está fazendo ou fez. E quando você faz isso, a sua memória vai sendo distorcida. A sua perspectiva daquele problema atual, ele vai aumentando. Aquela dificuldade, aquele desafio da atualidade, ele vai aumentando, porque você se esquece dos feitos de Deus do passado e começa a murmurar do presente. E nós usamos como texto base o texto de Êxodo, quando os 15 dias depois dos filhos de Israel terem sido tirados do Egito milagrosamente, através de 10 pragas, eles viram um mover tremendo naquele Egito. 15 dias depois, eles começaram a murmurar. Por falta de carne, por falta não sei o quê. E chegaram a dizer assim, seria bom nós termos morrido no deserto, morrido lá no Egito. E culparam Arão e Moisés por estarem ali. E Deus, quando ouviu aquela murmuração, Deus interviu naquela situação e começou ali eles começaram a ter uma encrenca com o próprio Deus por causa da murmuração. Porque 15 dias depois, eles se esqueceram do que Deus havia feito. E quando eu estava no G100 do Tatuapé, que o Abacuque se lidera essa semana, foi discorrido sobre isso. Eu comentei lá que o povo de Israel, muitas vezes, ele retrata a nossa realidade. A gente olha para eles e fala, mas como assim esses caras fazem isso? Onde já se viu? Mas nós não olhamos para nós mesmos e vemos e falamos assim para nós mesmos, onde já se viu, Osmar, você está reclamando? Por isso, semana passada eu lancei aqui um desafio de 7 dias sem murmuração.
nem eu consegui deixar de murmurar. Não é que eu seja melhor que você, é que quem lança o desafio deve ser exemplo dos demais. E eu entrei no desafio também. Mas uma coisa eu percebi, e você também percebeu. O que é? Vamos ver se você lê meu pensamento aqui. O que você percebeu essa semana? Algumas coisas que você percebeu. Matou a... Ô, Xará, assim não vale, pô. Você lê pensamento agora? A gente identifica imediatamente que você murmura. E se você não tem um desafio desse, você ia acumulando para a sua vida, ó. Outra coisa que acontece, que aconteceu também. Já que o Xará leu o meu pensamento, acabou com a graça, então vou deixar outras coisas que vocês falarem. O que mais você percebeu nesses 7 dias sem murmuração que você se dispôs a fazer? Hã? Que você tem muitos motivos de gratidão, mais do que de murmurar. O que mais? Aparecem mais situações desafiadoras. O Leandro falou sobre isso aqui. E o que mais? O arrependimento. O que mais? Oi? Leveza. Mas tem uma coisa que você não falou, e eu não, para ganhar tempo, eu já vou antecipar aqui o que está na minha cabeça. Isso ficou patente para todos nós, o quanto nós murmuramos. Então hoje eu tenho um outro desafio. Esquece esse negativo, esse negócio de gratidão e de murmuração, isso é chato. Deu até polêmica no G100 aí. Esse negócio é chato. Não vamos mexer com isso não. Ninguém consegue. Então vamos mexer com isso aqui, ó. Vamos inocular a cada um de nós. Tem médicos aqui que saberiam explicar melhor o que é inocular. Vamos vacinar. Inocular é colocar um vírus, né, Lígia? É um vírus, né, Mário? Você põe um vírus no seu organismo para provocar o seu organismo para vencer aquela, para aumentar a sua imunidade. Então esquece que lá passou. Não precisa, pode ficar à vontade. Olha como eu sou bonzinho. O desafio agora é gratidão. É ressignificação. É você mudar um chip aqui. Ao invés de você reclamar, esquece que lá passou. Você vai agradecer. E eu quero desafiar você, o que eu já fiz outras vezes, e um dia desse eu pedi para a Anice, dei a dica para ela fazer aqui na reunião de oração, e eu estava ali na sala, ali com a porta aberta, eu vi a dificuldade das pessoas. Faz isso no seu G100. Olha, vamos ter aqui um momento de gratidão. 3 pessoas aqui começam a elencar motivos de gratidão. As pessoas não conseguem deixar de pedir. Elas começam, obrigado, Pai, por este dia. Senhor, abençoa. Já começa. Abençoa o meu marido, abençoa o meu gato, abençoa o meu cachorro, e vai. Não consegue. Nós temos dentro de nós um desvio, um viés de pedintes que nós precisamos vencer isto. Por isso que eu estou lançando um desafio para você. Agradecer. Não dê espaço para murmuração. Comece o seu dia agradecendo. Abri os olhos, obrigado porque eu estou vivo, Senhor. Não morri. Estou vivo. Está frio, obrigado pelo esse inverno que chegou, Senhor. Não vi a hora. Lembra, Pai, que lá no verão eu reclamava? Obrigado. Tem 4 estações definidas a minha nação. Na Finlândia só tem 2. Inverno e menos inverno. Né?
-20 e -6, um solzinho assim. Então, obrigado, Senhor. Vai tomar banho? Obrigado por esta água quente. Vai fazer o café? Obrigado porque tem pó de café aqui especial, Eclésia. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse pãozinho. Obrigado por esse leite. Comece nas pequenas coisas. Entrou no seu carro, não reclame dele. Obrigado, Pai, por este carro. Não tem carro? Obrigado que eu tenho um bilhete único. E vai arrumando motivos para agradecer. Você vai aplicar essa vacina em você, a murmuração não terá espaço na sua vida. E você vai viver infinitamente melhor. Porque isso você vai fazer ao contrário do que os filhos de Efraim fizeram. Você trará à memória, como diria Lamentações de Jeremias 3,19, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então é você que controla a sua mente. É você. E hoje eu quero trabalhar com você aqui nessa questão da gratidão. Os efeitos da gratidão na nossa vida. Os efeitos da gratidão. Vamos lá, são quatro itens que quatro princípios. Os efeitos da gratidão na nossa mente, na nossa vida. Eu aconselho você a anotar aí, porque você pode esquecer. Primeiro deles, você pode ler comigo ali, por favor? Renova nossa memória em relação aos feitos de Deus. A gratidão vai renovando a sua memória em relação àquilo que Deus realizou na sua vida. Salmo 103, Davi nos dá o exemplo. Bendize, ele chega diante do espelho, no meio de uma pressão, que ele vivia debaixo de pressão, ele olha para o espelho e diz assim, oh, minha alma, bendize ao Senhor. Minha alma, minha mente. E outra coisa, não se esqueça de nenhum dos benefícios que Deus tem te dado. Não se esqueça. E aí depois ele começa a enumerar nos versos seguintes. Porque é Ele que perdoa todas as suas iniquidades. O Vitor ensinou essa música sobre o poder do sangue que nos perdoa aí hoje. Fiquei pensando, só isto já diria preencher nossa vida de gratidão. Não é sobrar espaço para murmuração. Só o fato de você saber que você foi perdoado, que você iria arder no fogo do inferno, onde o bicho não morre, e você está livre disso, você foi justificado. Falta uma coisinha aqui, outra lá, mas isso é mínimo em relação ao perdão que você recebeu. Então Davi dizia, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele que sara todas as enfermidades. Aí você começa a lembrar dos feitos de Deus. Dos momentos da sua vida que você esteve enfermo, de enfermidades que a sua família passou, sua esposa, seus filhos, e o livramento que Deus deu. Você começa a agradecer, 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 agradecer. Aquilo vai criando um campo de energia, vou chamar assim para você, espiritual ao seu redor, que você vai se sentir muito seguro. E Satanás não vai ter acesso para lançar dardos em você. Então a gratidão, ela faz isso, ela renova. Ela renova a nossa capacidade. Ela renova de uma tal forma que é um negócio espantoso. Renova. Davi nos dá esse exemplo. Segunda coisa. A gratidão,
provoca multiplicação. Diga comigo, por favor, essa frase. A gratidão provoca multiplicação. O episódio de João 6, na multiplicação dos pães. Jesus estava ali ensinando. O tempo passou, os discípulos começaram a ficar incomodados, foram lá achando que ele tinha perdido a hora. Esse Jesus aí é meio né? Não come, não dorme, não está percebendo, não está sensível na história das pessoas. Senhor, vamos despedir a multidão, eles estão com fome. Estão com fome. Jesus, eles trazem o problema para Jesus, Jesus devolve o problema no colo deles. Vou ensinar para os líderes aqui um princípio que eu ensinei ontem lá no workshop que eu fiz sobre discipulado lá no MAG. Sempre quando alguém trouxer um problema para você, líder, ouça com atenção, faz aquela cara que você está assim, que você vai resolver o problema. Faz aquela cara que fala, puxa, obrigado, deixa comigo. E devolve para a pessoa resolver. Sempre quando uma pessoa trouxer um problema para você, ele já analisou o problema, ele já viu vários detalhes, talvez ele já tenha até conversado com outros sobre o problema. Você não acha que? Você não acha que? Ele já fez toda uma pesquisa de campo, de opinião, e aí ele traz o problema para você. E ele traz o problema para você, e às vezes te pega de surpresa, e você não está preparado, não tem a solução para aquilo. E se muitas vezes você não está nessa aula, você não tem a solução imediata, ele fala, tá vendo? O cara não... Achei que esse cara aí... Então devolve para ele. Então, meu irmão, que bom, cara, você está vendo tudo isso? Que tal você resolver? O que você propõe? De vez em quando eu reúno minha equipe e pergunto para ele assim, se você fosse o pastor dessa igreja principal, o que você faria de diferente? Por exemplo, só estamos em casa aqui, né? Só a internet que está indo para o mundo, mas deixa quieto. É bom que vai servir para alguém também. Esses dias, fazendo uma análise de números na comunidade, eu notei que nós temos uma ausência todos os domingos de 30% dos membros aqui nesse culto da manhã. 30%. Há um revezamento. 30% dos membros dessa comunidade faltam no culto. Isso me deixou espantado. Porque enquanto você não vai no médico e vê as suas taxas, você fala, tá tudo bem com você? Tá tudo bem. É o que você vê. O médico fala assim, não, você está com isso, aquilo outro, você começa a ficar desesperado. Então é importante fazer diagnóstico. Eu já estou antecipando com eles aqui uma reunião que a gente vai ter, que eu vou perguntar para eles, o que vocês propõem para nós solucionarmos isso? Aonde nós estamos falhando? O que está faltando? Porque foi isso que Jesus fez com os seus discípulos aí. Eles trouxeram um problema para ele e Jesus falou assim, tá bom, estão com fome? Dê a vocês, a eles de comer. Aí o mais esperto lá falou assim, ó, nem 200.000 denários aí resolveria o problema. Onde vão comprar pão para todo mundo? Ele falou assim, vai procurar, vai tentar achar. Vai buscar a solução. Eles saíram e começaram a andar no meio da multidão para buscar a solução. Acharam um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. O menino pega aquilo, estou falando sobre que a gratidão provoca a multiplicação, tá? Já eu chego nesse ponto. O menino pega o que ele tem e entrega tudo o que ele tem. Aquele lanche era para ele. O menino foi o único prevenido lá. Ninguém tinha um lanche lá. O menino tinha. Ele abre mão daquele lanche, dá aos discípulos, os discípulos chegam para Jesus, falam, Senhor,
Tudo que nós temos é isso aqui, ó. Nós conseguimos isso aqui. Duas coisas aconteceram neste momento. Isso me chamou muita atenção. É muito simples que eu vou falar, mas me chamou muita atenção. Primeira coisa, Jesus poderia murmurar para eles, murmurar a eles, reclamar com eles e enquadrá-los, dizendo assim para eles: vocês trazem o problema para mim, eu peço a solução para vocês, e vocês, essa é a solução? Vocês estão loucos? Vocês não sabem fazer conta, não? Ele podia dar essa quadrada nos caras, mas ele não fez. Porque ele entendeu naquele momento que os discípulos fizeram o melhor que podiam. Muitas vezes você não consegue resolver o problema, mas você tem que dar o seu melhor. O que Deus espera de você é o seu melhor. Agora, não mente. Não mente para as pessoas que aquilo é o seu melhor quando não é o seu melhor. Você entendeu a filosofia aí, não? Porque muitas vezes, não, eu fiz o meu melhor. Deus conhece o meu coração. E você podia ter feito melhor. Então, diante de Deus, faça sempre o seu melhor. Jesus pega aquilo e aí então ele provoca o milagre. O que ele faz em seguida? Ele pega o pão e dá graças. Ele não reclamou, não murmurou, ele deu graças. Levantou o pão e deu graças. E olha que tremendo. O que ele fez em seguida depois de dar graças? Vocês conhecem Bíblia aqui? Essa igreja conhece Bíblia. O que ele fez na sequência? Deu graças e depois fez o quê? Deu para quem? Para os discípulos. E aonde aconteceu a multiplicação? Na mão de quem? Dos discípulos. Veja, Jesus podia fazer uma cena, hein? Ele podia ver aquele pão, levantar para o céu e pá! Choveu o maná ali no forrar. Ele podia fazer isso ou não podia? Deus, o Pai, podia fazer através dele. Deus já tinha feito isso lá com o maná. Não, mas ele deixou, ele privilegiou os discípulos para que os discípulos fossem participantes naquele milagre. Então, tudo aquilo que você agradece, multiplica. Repita essa frase comigo, por favor. Tudo que eu agradeço, multiplica. Agradeça. Dê graças. Isso vai promover multiplicação. Terceiro, a gratidão gera intervenções sobrenaturais de Deus. Paulo e Silas na prisão. Eles foram presos justamente? Eles eram ladrões, malfeitores, eles eram esse tipo de gente? Não. Eles foram presos injustamente. E ao invés deles reclamarem, eles decidiram cantar na prisão. Abra lá esse texto é interessante. Atos 16. Atos 16. Vamos ler aqui do 22 em diante. Logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos. Olha só, eles estavam pregando o evangelho, querendo ver o bem dos outros, querendo ver milagres na vida dos outros, se dispondo a servir ali. Eles foram despidos, açoitados com varas, na frente de todo mundo. Depois de serem severamente açoitados,
foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés com um tronco. Além de estar dentro do cárcere, fizeram um extra ainda, prenderam os pés deles. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto. E até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram. Quer ver porta abrir na sua vida? Pare de murmurar. Comece a agradecer. Peça perdão pelas murmurações e mude seu modo de agir. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Até o seu entorno vai receber os benefícios da sua postura. Sua casa, homem, você que é ranzinza, reclamão de tudo, sua casa vai mudar o ambiente. Sua esposa vai mudar, seus filhos vão mudar. Porteiro do seu prédio vai falar assim, uai, o que aconteceu com esse homem? Ele passa aqui, não fala nem bom dia, agora está alegre. Sobrou pizza na casa dele, ele esquentou, trouxe para mim aqui na porta. Ele vai querer botar a mão na sua testa e falar assim, está tudo bem com você? Você está com febre? Está passando mal? Você fala, não, eu me converti. Mas você não era crente, fala assim, não, eu só frequentava a igreja só. Mas me converti domingo, dia 28, 9. Converti agora, ontem. Até os presos que estavam ali soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou, não se mate, estamos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Olha o que aconteceu por causa do louvor e da gratidão. Então ele os levou para fora e perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Veja onde foi parar a gratidão desses caras. Veja a onda magnética espiritual que aconteceu aqui. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? A presença de Deus, porque no meio dos louvores Deus habita, Salmo 22, 3, a presença de Deus naquele lugar constrangeu aquele carcereiro. Paulo não pregou para ele, mas a presença de Deus ali o constrangeu. E ele fez uma pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam, simples, creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele. Aí que eles pregaram a palavra para ele. Pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Ei, presta atenção na linha do tempo aqui. Onde que eles estavam neste momento? Onde aconteceu esse fato? Na prisão. Como é que Paulo pregou para toda a sua família? Veja só que detalhe interessante aqui, que às vezes a gente lê e não percebe. Verso 33, mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou as suas feridas. Em seguida, ele e todos foram batizados. Quem são esses todos? Presta atenção aqui. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição.
E toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Então Paulo falou para ele assim: o que você deve fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a sua casa. Como Atos está contando uma história acontecida, muitas vezes a gente fica meio perdido no tempo. Mas a sequência é: o cara falou assim, o quê? Isso não é só para mim? É para minha casa? Então pera um pouquinho, pera um pouquinho. Para aí o que você está falando. Vem comigo aqui, vou te levar na minha casa. Levou na casa dele, lavou as feridas de Paulo e Silas, cuidou deles, fez um banquete para eles. Que hora que era isso, gente? Era de noite. Tudo isso aconteceu de noite. Tudo isso aconteceu em uma noite. Eu vou provar para você. Fez um jantar para eles, fez uma refeição a eles, toda a sua família se alegrou porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: solte esses homens. Os guardas não sabiam de nada que estava acontecendo, ou que tinha acontecido. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que vocês e Silas estão livres, vão em paz. Olha o detalhe aqui: saem da prisão, prega para o cara leva para a casa dele, cuida das feridas deles, ele prega para toda a família se converte. Tem uma ceia juntos lá, e madrugada fora, e o negócio correndo, e o relógio correndo. Ao amanhecer, eles tinham que estar com Paulo lá dentro da cadeia de novo. Senão o carcereiro ia ser decapitado. Levou Paulo lá. O carcereiro mandou dizer aos magistrados. Na manhã seguinte ordenaram: solte esses homens. Porque veja, os homens que tinham o poder para prender Paulo e para soltar Paulo, não sabiam de nada que estava acontecendo. Mas o mundo espiritual, por causa do louvor, da adoração, da gratidão deles, o mundo espiritual todo se moveu. E aqueles caras que estavam dormindo lá, ou talvez até perderam o sono, acordar de manhã e falar assim: nós estamos fazendo uma besteira. Não tem sentido, esses caras estão presos. Nós agimos errado, nós quisemos ser... Eu não sei o que aconteceu na cabeça deles, só sei que eles decidiram liberar Paulo e Silas, por causa da atitude deles de gratidão. Paulo, no entanto, respondeu: ei, Paulo, hein? Ele podia ficar quietinho, né? Beleza, vamos fazer festa. Não. Olha o que ele fez. Eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento, e nos colocaram na prisão, e nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? Vou não. Que venham eles mesmos aqui e nos soltem. Olha que autoridade. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e pediram desculpas para eles. Quando você começar a agradecer, até pelos prejuízos que você teve, estou falando de um algo que está na minha cabeça aqui, de uma situação minha, que eu vou praticar. Quando você começar a agradecer, até de prejuízos que você teve, Deus vai mover o mundo espiritual de uma tal forma que aqueles que te prejudicaram vão lá e vão restituir você e vão pedir desculpa. Grave essa palavra aí. Deve ser para mais alguém aqui além de mim. Então foram até a prisão e pediram desculpas e os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Suplicar. Mudou tudo. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez, depois partiram.
Último ponto. Quarto. Os efeitos da gratidão, elas expandem os milagres em nossa vida. E eu quero chamar a Thaís aqui, por favor, para ela encerrar essa ministração com o testemunho dela. Dia desse eu fiz uma live. Eu falei sobre... Pode subir aqui já, filho, com a banda, por favor. Eu falei com... Pega o microfone ali, o outro, filho, por favor. Sem fio aí, para a Thaís usar aqui. Fiz uma live essa semana. Acho que foi semana passada, né? É, Thaís? Pode vir aqui já. E eu falei sobre o texto que o Osmar Barbosa pregou aqui naquele domingo, sobre os 10 leprosos. Foi na minha cabeça, eu falei, eu vou pegar uma rabeira nessa ministração do meu amigo aí, vou fazer uma aplicação na live. E eu vou resumir para você, bem resumidinho aqui. Certa vez Jesus encontrou-se com 10 leprosos. 9 deles eram judeus e um samaritano. Eles suplicaram a Jesus para que fossem curados. Jesus deu só uma ordem para eles. Não pôs as mãos nada, não falou nada, não ungiu, não fez nada. Mas assim, ele só deu uma ordem para eles e eles obedeceram. Vocês querem ser curados? Vão ao sacerdote e apresentem-se diante dele. Que Jesus viveu na época da lei, então ele tinha que cumprir a lei. E foi isso que aconteceu. E a Bíblia diz que enquanto eles iam, porque eles obedeceram, enquanto eles iam, não sei quanto tempo levou essa jornada, essa caminhada, no meio do caminho, foram curados, porque obedeceram. Os 10 foram curados. Mas somente um, que era samaritano, não era do povo judeu, não era a prioridade de Jesus naquele momento. Somente um teve a iniciativa de voltar para agradecer. E talvez ele até tentou convencer os demais. Escuta, estamos curados, eu vou voltar lá para agradecer aquele Senhor Jesus lá. Vocês não querem ir? Os caras, não, tá beleza, eu vou, pô, minha família, não sei o quê, e foram embora. Só ele volta para agradecer. E na hora que ele volta para agradecer, você concorda comigo que todos foram curados de lepra? Mas todos foram salvos e foram para a eternidade? Somente um. O maior milagre, que é a eternidade, somente um recebeu. E por que ele recebeu? Porque ele voltou para agradecer. E Jesus disse para ele, cadê os outros 9? Não eram 10? E Jesus declarou para ele, seja curado e seja salvo. Ele recebeu cura física, cura espiritual, emocional e eternidade. Porque a gratidão que ele manifestou expandiu os milagres. E a Thaís estava na live, passando por um momento difícil. Ela que nunca fica doente, que médico e enfermeiro e mãe não pode ficar doente nunca. E ela é enfermeira e mãe, então não pode ficar doente também. Mas ela estava doente. E nesse dia ela ouviu. Ela ouviu a palavra e eu queria que ela contasse o que o Espírito gerou no coração dela, o que aconteceu, para ilustrar este ponto aqui, de que a gratidão que ela manifestou expandiu o milagre. Amém. Eu vou ler para eu não me perder aqui em tudo que eu vou falar, tá? Mas como o pastor disse, eu participei dessa live e aqui vai ter as datas para que vocês contextualizem. Eu não poderia deixar de testemunhar, pois como foi da outra vez, na pandemia, e eu fui curada através da live, do poder que emana através do Benção da Manhã e da sua vida, pastor.
Na terça-feira, 10/6, ocorreu da mesma forma. Na quinta-feira que antecedeu, dia 5/6, eu tive uma dor aguda muito forte no abdômen, na região pélvica. Eu fui para o hospital chorando de dor. Fui medicada, fiz exames e na tomografia acusou que eu estava com diverticulite, algo que requer cuidados, pois pode gerar complicações. Passei até a segunda-feira com dores, tomando antibiótico, analgésicos, orando e crendo na cura, declarando as promessas. Mas foi na terça-feira, dia 10/6, que ao chegar do plantão, eu entrei na live. Participei e na oração final fui extremamente tocada pelo poder de Deus. E as dores abdominais cessaram naquele momento. Glória a Deus. Mais uma vez eu fui curada através de uma tela do celular, pela fé e através da sua oração. Mas o inimigo é sujo e quer causar confusão. Eu descansei depois da live e ao acordar eu estava com muita dor no lado direito do abdômen. Eu falei, não é possível. Uma forte dor de cabeça começou, eu tive muitos vômitos e no final da tarde eu fui pegar o laudo da tomografia que eu havia feito no plantão à noite, pois o médico havia pedido para repetir quando eu voltasse a trabalhar para verificar a evolução. Veio que a diverticulite ainda estava lá, porém sem complicações. Mas além disso, apareceu um cisto no ovário direito. Isso explica a forte dor que começou do nada. O inimigo não ia deixar ser tão fácil assim. Eu chorei, fiquei preocupada. Afinal, nós que somos da área da saúde temos a tendência de nos preocupar quando tais nomes aparecem nos diagnósticos. Continuei crendo que eu já estava curada também deste cisto. Marquei uma consulta para refazer o ultrassom, passei no médico, que me disse assim, não se preocupe, isso não será nada. Faça o exame novamente e passe no seu ginecologista. Eu realizei o novo exame no dia 12/6, 2 dias depois da live. No mesmo dia em que escrevi este testemunho e encaminhei ao pastor. Eu escrevi um testemunho no dia 10, que foi na live de terça, e eu participei da live de terça, e no dia 12 eu escrevi o testemunho e encaminhei para o pastor de manhã. Eu estava lá aguardando para fazer o exame. O médico que fez o meu exame perguntou, você está com medo deste cisto? E eu falei, sim, mas eu creio que eu já fui curada. E ele respondeu com uma voz que emanava do coração do Pai. Não fique com medo, não é nada para você se assustar. Apesar de estar com um tamanho grande, ele é hemorrágico e vai explodir sozinho e sair. Passei em consulta com o meu médico no dia seguinte, dia 13, que da mesma forma confirmou que aquele médico do exame falou, não será nada. Hoje eu não tenho mais dores. Por algumas vezes ela tentou voltar, mas eu repreendi todas as vezes, declarando que eu já estava curada. Eu não parei, eu continuei fazendo tudo o que eu fazia, e essa foi a expansão do meu milagre. Como o pastor Osmar e a pastora Anice oraram por mim. Eu aprendi que quando testemunhamos sem medo, algo que ainda não aconteceu completamente, mas que temos convicção que irá acontecer, realmente acontece. A cura brota apressadamente. Foi assim que aconteceu comigo. A fé, ela nos faz crer antes do milagre ser completo. E a gratidão antecipada expande o milagre. Isso ficou de ensinamento para mim, diante de tudo que eu passei. Não sei você, mas algumas vezes eu já fiquei pensando assim, vou esperar tudo para completar, que vai que alguma coisa muda, e então, quando tiver tudo completado, tudo pronto, sacramentado, aí eu vou testemunhar. Esse tempo passa e você não testemunha. Que quando você perceber e receber a palavra de Deus no seu coração, você tem que ter fé e agir sobre ela. E começar a declarar aquilo que Deus te falou.
Foi o que a Thaís fez. Ela começou a testemunhar. Ela mandou o testemunho dela resumido. E eu li na live antes de tudo estar concluído. E eu disse para ela, essa sua coragem de testemunhar enquanto ainda estava no processo, vai expandir o seu milagre. E foi o que exatamente aconteceu. Então eu aprendi uma lição com isso. Eu não preciso ver tudo pronto, tudo realizado. Se eu tenho uma palavra de Deus, a palavra basta. Não são os sinais, não são as evidências. Porque onde existe evidência, não precisa de fé. A fé não age para as evidências. A fé age com base na palavra de Deus. Então a gratidão, ela expande o seu milagre. Quando esse leproso volta para agradecer, ele não tinha noção do que ia acontecer ainda. Você acha que ele tinha noção? Não tinha. Ele era samaritano, inclusive. Mas ele voltou. E na atitude de gratidão dele, o milagre que ele teve, que já era um baita milagre, se expandiu ainda mais para algo eterno. Então eu quero desafiar você nesta semana e daqui por diante. Você levantar-se pela manhã, pedir para que o Espírito Santo lembre você de você começar a agradecer. Não dê espaço. Não dê sopa para o azar. Não dê armas para o inimigo. Não dê munição para o diabo. Murmurando e reclamando. Levante já agradecendo. Levante agradecendo. Muitas vezes nós temos... Esses dias eu fui pego nisso. Eu raramente tenho algum problema de saúde. E de uns tempos para cá eu comecei a agradecer por isso. Coisa que eu não fazia. Então isso vai criando uma atmosfera de fé, de proteção, de graça no meu coração, na minha vida, que vai me mantendo mais saudável ainda. Então você está saudável? Dê graças. Você comeu? Dê graças. Dê graças por tudo. Porque 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso. E eu pretendo entrar nesse ponto ainda. Como é que eu posso dar graças a Deus por tudo? Talvez domingo que vem eu fale sobre isso. Porque se a Bíblia diz que você deve em tudo dar graças, é porque você deve dar graças em tudo. Eu meditando nesse texto, eu descobri alguns segredos aí que pode levar você e eu a darmos graças por tudo. Vamos ficar em pé e vamos adorar a Deus.